iniciar nosso culto nesta noite, nesta terça-feira. Quero dar boas-vindas a todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs que já se encontram aqui neste lugar. Este dia é o dia que nós reservamos para orarmos a Deus e tirarmos também um tempo para estudarmos a palavra do Senhor. Deus nos abençoe, que a presença de cada um de nós nessa manhã, nesta noite, seja marcante, seja edificante, que possamos nos encontrar verdadeiramente na presença de Deus. Só depende de nós. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos iniciar fazendo um momento de oração. Quantos precisam de oração, se manifestem? Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, Pai amado, nós te damos graças nesta noite, nesta terça-feira, que o Senhor nos permite estarmos na tua casa. Louvamos o teu santo nome, glorificamos o teu santo nome, te bendizemos, Senhor, porque tu és santo. Obrigado mesmo por mais essa oportunidade que nos dá, por termos esse privilégio de estarmos na tua casa, Senhor. Te agradecemos, sim, de todo o nosso coração, por este dia que já se passou, por esta semana que estamos trilhando, por esta noite que é chegada e pela oportunidade que temos de estarmos neste lugar. Abençoe-nos e abençoe a todos aqueles que aqui estiverem, aqueles que estarão acompanhando nos seus lares pela internet. Senhor, abençoe nossas famílias, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo e nos edifica, Senhor, nessa noite poderosamente. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Também muito de alegria de estar aqui na casa do Senhor para glorificar, para amar o seu santo e bendito nome. Vamos lembrar o número 400 da nossa cristã? 400. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em
amados irmãos, a palavra de Deus nessa noite, vamos ler um texto bíblico para a nossa meditação. Vamos ficar em pé, está no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, o verso de número 14. Gálatas, capítulo 6, verso 14. Gálatas 6, 14. Quantos acharam? Amém? Gálatas 6, 14. A palavra diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Outra vez. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Senhor, nós te agradecemos esta noite por tua palavra. Esta palavra é fiel, esta palavra é verdadeira, esta palavra tem o poder de mudar as nossas vidas. Por isso te louvamos, te bendizemos e nesta noite queremos nos gloriar na cruz de Cristo. Obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Deus em Cristo nos abençoe grandiosamente nessa noite de terça-feira. Hoje é um dia muito especial, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Todos os dias são dias especiais para nós, porque Deus nos concede um momento maravilhoso para nós estarmos em Sua presença. Amados, essa palavra de hoje, ela é uma palavra que fala que a cruz é toda a minha glória. A nossa cruz é a nossa glória. A cruz de Cristo é a nossa glória. Nós vemos o apóstolo Paulo, desde a semana passada eu estava meditando nesse texto, Paulo estava aqui fazendo algumas ilustrações para os irmãos da Galácia, ele procurando mostrar para os irmãos como deveria ser a fé cristã. Quando o apóstolo Paulo ele começa falando, se alguém se achar conseguir surpreender alguém em alguma ofensa, em algum delito, em algum pecado, então trate essa pessoa com espírito de mansidão. Paulo vai dizendo. No 2 ele diz: olha, carreguem as cargas uns dos outros, ou seja, ajudem uns aos outros. Aí no 3 ele diz: porque se alguém cuida ser alguma coisa e não sendo nada, se alguém acha que é sem ser, então essa pessoa está enganando a si mesmo. E aí Paulo vai falando. No verso 6, do verso 7, ele diz: olha, não errem,
porque Deus não se deixa escarnecer. Se tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos, diz o apóstolo Paulo. Então aí ele vai falando, vai dando uma série de exaltações, de orientações, e quando chega no verso de número 14, ele diz: longe de mim esteja o gloriar. Gloriar-me é aquilo que a Bíblia chama de vanglória, é a glória vã, é a glória falsa. É quando eu exalto a mim mesmo, é quando eu conto as minhas vantagens, é quando eu, que só consigo ver as coisas boas, que na maioria das vezes nem são tão boas assim, mas eu vejo como boas, procuro enfatizar isso para as pessoas, como sendo eu um homem bom. Isso chama-se vanglória, uma glória vã, uma glória falsa. É uma enganação, uma auto-enganação, quando eu penso que eu sou alguma coisa e nada sou. Então o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: olha, longe de mim gloriar-me, que esteja bem distante de mim me gloriar de alguma coisa, diz o apóstolo Paulo. Ora, se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, nós poderíamos entender que Paulo tinha sim muitas razões para se gloriar. O apóstolo Paulo, mesmo antes de ser cristão, tinha muitas razões, muitos motivos, muitos testemunhos a seu favor para se gloriar. Por exemplo, ele poderia se gloriar da sua origem. Paulo era judeu, os judeus eram o povo escolhido. Então só aí já era uma razão, já era um motivo para ele contar vantagens sobre os demais povos, porque os judeus, sempre considerados o povo de Deus, o povo escolhido, e os não judeus eram os gentios, o povinho, a gentinha, aqueles que não tinham valor nenhum. Então a primeira razão para ele se gloriar é que ele era judeu, ele pertencia ao povo hebreu, ao povo de Israel, ao povo escolhido. Então ele tinha esse motivo para se gloriar. Uma outra razão, a sua erudição e educação religiosa. Ou seja, Paulo tinha uma das maiores formações daquela época. Ele era doutor na lei. Seu professor fora ninguém menos que Gamaliel. Ou seja, era o mestre dos mestres daquela época, fora quem ensinara Paulo. Então ele conhecia bem a lei, ele conhecia bem a doutrina judaica, ele conhecia como ninguém. Assim, eu estava lendo um livro uma vez que dizia, falando sobre Paulo, que dava gosto de ouvir Paulo falar. Tanto é que no Areópago, lá em Atenas, na Grécia, ou seja, ele não estava na sua redoma judaica, ele falou tão bonito que uma multidão se juntou para ouvir e não arredou o pé dali. Então Paulo falava bem, porque ele entendia, ele conhecia, falava do que ele conhecia, ele dominava os assuntos que ele falava. Então ele poderia se gloriar nisso. Ele mesmo, em outros textos, diz: olha, eu em toda a minha vida sem Deus, eu fui fariseu. Ele ainda diz isso: fui fariseu, que de nada serve. Ele diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em outra passagem ele diz: todo o conhecimento que eu tenho não passa de esterco, não passa de fezes. Isso Paulo estava dizendo, diante do tal conhecimento adquirido através de Jesus Cristo, na vida e da pessoa de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele tinha esse motivo para se gloriar, porém, não se gloriou. Uma outra razão, Paulo, além de judeu, além de ser um erudito, um mestre da lei, um doutor, ter conhecimento da lei judaica, ele tinha a cidadania romana, ou seja,
tinha liberdade de ir, tinha liberdade de vir, era respeitado em todo o Império Romano. Aonde Paulo fosse, era reconhecido como um cidadão romano. Então, nós vemos aí algumas razões que Paulo tinha para se gloriar. Não era qualquer pessoa que obtinha a cidadania romana, não era para qualquer pessoa. Então, quem conseguia se gloriava disso, se exaltava, porque eram pessoas que passavam a obter algumas vantagens dentro do império que governava o mundo daquela época, que era o Império Romano. Uma outra razão, Paulo, ele poderia se gloriar por causa da sua conduta. Paulo sempre foi um homem de boa conduta, de bom exemplo, nunca deu mau exemplo, nunca deu nenhum motivo sequer para que alguém falasse mal dele. Era zeloso pela lei, enquanto foi fariseu, zelou por aquela lei. Quando nós vemos Paulo indo no caminho de Damasco para prender os irmãos, ele não estava errado perante a lei, ele estava zelando pela lei. Quando apedrejaram Estevão, lá estava Paulo consentindo aquilo ali, por causa do zelo que ele tinha pela lei. Então, ele procurava viver irrepreensivelmente dentro da lei, e ele tinha mais esse trunfo ao seu favor para se gloriar, porém, não se gloriou. Ele disse: longe de mim gloriar-me, eu não tenho em que me gloriar. Aí uma outra razão é que Paulo também fora muito usado por Deus. Nunca se diz em nenhuma outra parte da Bíblia que alguém possuiu os 9 dons espirituais, somente Paulo. Então ele tinha todos os dons, tinha os dons da ciência, tinha os dons da cura, tinha os dons da inteligência, ele tinha todos os dons que hoje buscamos encontrar, pelo menos um dentro da igreja, muitas vezes não achamos. Paulo, uma só pessoa, possuía todos esses dons, porém não se gloriava disso, porém não se exaltava nisso. Ele procurava se gloriar em Deus. Para ele nada disso valeria se não fosse Deus. Ou seja, havia um cuidado em reconhecer que tudo que tinha, que tudo que sabia ou que ele era, vinha de Deus e pertencia a Deus. Por isso ele mesmo escreveu: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada é meu, nada é nosso, tudo vem dele, tudo acontece através dele, e tudo que vem dele e acontece por causa dele é para ele, porque somente ele é Deus para nos abençoar. Somente ele é Deus. Então Paulo, ele tinha muitas razões, porém ele não se gloriou e diz: não, longe de mim me gloriar, longe de mim achar que sou alguma coisa. Outra coisa, em alguns momentos os cristãos, os próprios cristãos da Judéia, eles colocaram em dúvida o apostolado de Paulo, porque apóstolo era um título dado para aqueles que andaram com Jesus, que viram Jesus face a face, que tiveram um encontro com Jesus. Apóstolo tem a ver com isso, com os apóstolos lá originais do começo. Então, os cristãos entendiam, os primeiros cristãos, que quem nunca teve um encontro face a face com Jesus, nunca andou com ele, nunca comeu com ele, nunca esteve com ele pessoalmente, não poderia ser reconhecido como um apóstolo. Então isso tinha na cabeça dos irmãos. Por isso que em alguns momentos questionaram o apostolado de Paulo, porque ele nunca estivera com Jesus. Mas aí, por 2 vezes, Paulo conta o seu testemunho e ele diz:
ia eu no caminho para Damasco, com muita raiva dos cristãos, eu levava uma autorização para prender todo que fosse crente que eu encontrasse pela frente. Mas acontece que no meio do caminho, enquanto eu e a minha equipe caminhávamos em direção a Damasco, no meio do deserto, uma luz veio do céu, mais forte que o sol, e veio diretamente ao meu semblante. Eu não resisti e caí por terra, e fiquei cego. E então alguém disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu perguntei: quem és tu que fala comigo? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo conta esse testemunho por umas 2 vezes, para dizer que ele esteve pessoalmente com Jesus e que o seu apostolado, sim, era real e tinha fundamentação na palavra de Deus. Então, queridos, Paulo foi muita coisa, se nós olharmos por esse lado. Porém, ele disse: me gloriar jamais, exaltar a mim mesmo jamais, eu não sou nada. Esse sentimento de que tudo pertence a Deus, de que a nossa dependência vem de Deus, é esse sentimento que nós precisamos ter, que nós não possuímos glória própria, que não há méritos em nada pelo fato de nós estarmos aqui, mas sim por causa da cruz, por causa do sacrifício da cruz, por causa de um grande amor demonstrado na cruz, é que hoje nós estamos aqui. Quantos creem que é assim? É pela graça e não por mérito. Então, Paulo poderia se gloriar, mas não se gloriou. E ele disse: só me gloriarei se for na cruz de Cristo. E por quê? Porque Paulo enalteceu a cruz, porque Paulo preferiu que a cruz fosse enaltecida, que se houvesse em que se gloriar, ele se gloriasse na cruz. Primeiro, porque a cruz irradia o amor de Deus para com a humanidade. A cruz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crer nele não morra, não pereça, mas tenha vida eterna, vida para toda a eternidade. Então diz a palavra: Deus amou o mundo. Isso aqui é mais do que qualquer coisa. Este amor foi demonstrado na cruz, por tudo aquilo que cercava uma morte na cruz. Não houve um amor maior do que este. A cruz, ela irradia, ela resplandece, ela reflete, ela brilha o amor de Deus para conosco. Foi na cruz. A maldição da cruz se tornou bênção para nós. Aquela cruz era nossa, aquela maldição era nossa, mas Cristo se fez maldição por nós. Ele tomou o nosso lugar. Estávamos nós numa fila, esperando para ser crucificados, esperando para sermos condenados, porque era isso que nós merecíamos e é isso que nós merecemos. Mas o Senhor furou a fila. Ele veio lá de trás, passou na frente e veio dizendo: Gilson, espera aí, deixa eu passar na tua frente, Suzy. E ninguém gosta de ser ultrapassado na fila, sim ou não? Você está numa fila 2 horas, chega lá em pé. Você está numa fila lá, dá para ser a sua vez. Você está vendo alguém que tem nada. Com licença, meu filho. É um idoso, ele tem prioridade. Mas diga se você não se chateou porque alguém passou na sua frente. Estávamos nós na fila da morte, estávamos nós na fila da condenação. Mas aí, quem era o primeiro, eu não sei. Era tu não, Filipe, o primeiro que estava, já era tu que ia cair lá, Filipe.
Aí lá vem Jesus, dizendo: Caiane, peraí, deixa eu passar na tua frente. Peraí, Gilson, deixa eu passar na tua frente. Aí veio passando. Aí chega lá na ponta, o fogo já está aí. O lago de fogo está aí. Jesus diz: não, vamos que vocês tudo vão para lá. Vão vocês todos para lá. Deixa que eu vou morrer por vocês. Eu vou pagar por vocês. Eu vou morrer essa morte miserável de vocês, mas eu vou dar vida e vida eterna para vocês. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Não há méritos. Por isso que Paulo disse: se eu tiver de me gloriar em alguma coisa, eu me gloriarei na cruz, porque na cruz resplandece a salvação para todos os homens, para todos os pecadores. Nele está, em Cristo está o resplendor do amor de Deus. Foi na cruz, não foi na manjedoura, não foi no Natal, não foi em nenhum outro lugar, foi na cruz. Lá na cruz resplandeceu o amor de Deus. Então Paulo disse: me gloriarei na cruz, porque a cruz resplandece o amor de Deus. Segundo, porque na cruz o amor de Cristo alcançou o ponto mais alto. Foi lá na cruz. Irmãos, é porque nós com a nossa mente humana, nós não conseguimos verdadeiramente imaginar a cena da cruz. Quando nós olhamos para a cena da cruz, da crucificação, entre os céus e a terra, imagine aquela cena. Estava o Filho de Deus, uma cruz apontando para cima, seus pés para baixo, a cabeça para cima e seus braços abertos. Isso aqui tem um significado muito grande. O ponto mais alto do amor de Deus foi demonstrado ali. Aquela cena foi tão forte, que a natureza não resistiu ver aquela cena. O sol se escureceu. E a Bíblia não diz que foi um eclipse. Não foi um eclipse. O sol parou de brilhar. Era meio-dia. Foi tão forte, a natureza não conseguiu resistir. A natureza sabia que ali estava o Filho de Deus, entenda? E que ele não estava morrendo pela natureza, ele estava morrendo por nós, era por mim e por você. Será que há um amor maior do que este? E quando eu olho para aquela cena, a escuridão, Jesus ainda estava vivo ali, aquilo ali foi um milagre. Ele não tinha mais sangue, não, irmão. Quando furaram o seu lado, só já tinha água, ele não tinha mais sangue. Ali foi algo sobrenatural. Jesus era para ter morrido lá naquelas 40 chicotadas. Lá ele teria morrido, porque foi lá que ele perdeu todo o sangue. Mas o sacrifício dizia que tinha que ser na cruz, ele resistiu até lá. Sabe? Quando nós olhamos aquela cena, o sol escureceu, a natureza se envergonhou, porque sabia que um dia aquele que estava morrendo na cruz era a palavra que tinha trazido toda a natureza à existência. Eles sabiam, a natureza sabia que ali estava o Verbo, ali estava Cristo. Então por isso o sol se apagou e ninguém conseguiu mais ver aquela cena. A terra tremeu porque o sangue de Cristo jorrou sobre essa terra, e a terra tremeu. A terra demonstrou o seu repúdio pela morte do Criador. Agora imagina a tensão quando você lê aquele texto, Jesus dizendo: meu Pai, imagina o desespero, por que é que tu me abandonaste? Eu acho que de toda essa cena do Calvário, de toda a cena da crucificação, é esta aí. Sabe, quando eu ouço Jesus gritar: meu Pai, por que me desamparaste? Eu vejo assim, ó, Jesus crucificado e Deus assim para ele:
Nem eu conseguiu ver aquela cena. Estava ali Deus, o Pai, de costas para seu filho. Agora ele estava só. Era ele por nós. Do outro lado, Satanás, torcendo para que ele desistisse. Satanás não queria que Jesus morresse, não, ele sabia o que ia acontecer se Jesus morresse. Então o bom era que ele não morresse. Então Satanás não queria que Jesus morresse. Mas Jesus disse: está consumado. Missão cumprida. Pode dizer para todo mundo aí que a salvação está garantida. Diga para todo mundo: vamos lá no Novo Aleixo, no Parque das Garças. Vá lá, para você que está assistindo aí nesse momento, foi por você. A mensagem da cruz é esta: tem salvação para nós, tem jeito para nós. A nossa salvação, a nossa glória está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso Paulo disse: se eu tiver de me gloriar em alguma coisa, se eu tiver de me gabar em alguma coisa, eu vou me gabar na cruz. Eu vou me gloriar na cruz, porque de lá vem salvação para a minha vida. Olha que coisa linda, né, irmão? E quando Jesus morreu, Satanás caiu fora de lá, ele e todo mundo. Não foi fazer festa não, porque ele também sabia o que ia acontecer. Lá no Éden, Gênesis 3,15, o Senhor disse para ele: rastejarás apenas. Aquela palavra não foi para a serpente, foi para o diabo. Tu rastejarás. É isso que Satanás faz, irmão. Ele rasteja ainda hoje aos nossos pés. Ele rasteja ainda de todas as maneiras. Porque quando Deus disse: tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele pisará na tua cabeça, ele esmagará a tua cabeça. Satanás sabia que era isso que ia acontecer se Jesus morresse. E foi o que aconteceu. E hoje, quando nós lemos Apocalipse, Jesus se apresentando para João todo morrendo de medo, porque ele ouviu um barulho de muitas águas, alguém falando com ele como se fosse uma cachoeira. E João se vira para olhar, e quando vê que a glória é grande, ele cai como morto. E aquela voz diz assim: não temas, porque eu sou aquele que estive morto, mas agora eu estou vivo, e eu estou vivo para sempre, e eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Quem era este? Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele venceu, ele consumou a nossa vitória ali. Por isso, amado, a cruz, ela irradia o amor de Deus. O ponto mais alto do amor de Deus foi na cruz. O hino 15. Foi na cruz que um dia eu vi o meu pecado estava ali, castigado em Jesus. Foi na cruz. O apóstolo Paulo, ele se gloriou na cruz, porque na cruz os nossos pecados foram expiados, eles foram lavados, eles foram purificados. E o que eu acho lindo aqui, no poder que há no sangue de Jesus, é que ele tem poder de purificar, não apenas de lavar. Você pega uma coisa, ache uma pedra de ouro, lave ela na água, né? Não vai só lavar, vai limpar ela, mas só por fora. Ela vai continuar impura, para que aquela pedra de ouro está pesando meio quilo, 500 gramas. Para que ela seja purificada, ela tem que ser lançada no fogo, e ela vai derreter, e as impurezas vão sair. Depois que as impurezas saírem, ela volta a ser uma pedra, apenas com um peso menor, ou seja, as impurezas saíram. O sangue de Jesus é assim, ele tem esse poder não só para lavar a minha vida, não só para limpar por fora,
mas Ele tem o poder de purificar, de libertar, de transformar o homem velho, o homem vil, pecador, miserável como nós, em uma nova criatura. O sangue de Jesus tem esse poder purificador. Então, na cruz, os nossos pecados são expiados, eles são purificados. Na cruz, toda a maldição que pesava sobre nós foi tirada. Ele riscou a cédula que era contra nós. E qual era a cédula que era contra nós? É que todo aquele que pecasse morreria, que todo aquele que pecasse seria condenado. Mas Ele riscou aquela cédula, e hoje nós temos liberdade. Desculpa que eu não estou citando os textos bíblicos, mas eu sei que tem um versículo bíblico. Então a maldição que pesava sobre nós, Ele tomou sobre si, cravou na cruz, e agora nós não estamos mais em maldição, mas estamos na bênção, vivemos debaixo da bênção, porque o nosso Deus é Deus abençoador, e Ele nos abençoa. Quem toma posse da bênção aqui nessa noite? Aleluia. Através da cruz, grandes bênçãos nos são asseguradas. Uma coisa tem a ver com a outra. Se tirar a maldição, fica as bênçãos. Não podemos desfrutar das duas. Mas então na cruz, a nossa maldição é tirada, e as bênçãos agora são asseguradas em nossas vidas. Pela cruz, Apocalipse capítulo 12, verso 11, nós somos mais do que vencedores. Eu acho interessante isso aqui. Não somos apenas vencedores, não somos meros vencedores, não somos favorecidos, apenas simplesmente favorecidos, mas nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu na cruz, e nele nós temos a vitória. Ele é a nossa vitória. Nós não precisamos mais carregar uma cruz, mas temos em nós a marca da cruz dentro do nosso coração, através do sacrifício de Jesus. Temos em que nos gloriar, gloriemos-nos na cruz. Amém? Por ela, pela cruz, nós fomos feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, verso 17. Nós somos herdeiros agora. Eu acho legal isso. Temos uma herança, olha só, temos uma herança, e o que eu acho legal assim na palavra de Deus, irmão, nas coisas de Deus assim, que é tudo diferente do que nós conhecemos. Por exemplo, os herdeiros do irmão Gilson, bora lá, vou citar um exemplo aqui, são os filhos dele, mas só vão herdar alguma coisa quando ele morrer. Olha só. Não é que a nossa herança é diferente, né? É complicada, né? Só vai herdar alguma coisa dele quando ele morrer. Vai ver, se a irmã Suzy não morrer antes, aí a irmã Suzy herda primeiro. Aí para os filhos herdarem realmente, que morreu os dois. Olha só que desgraça, né? A nossa vida é assim, sim ou não? Tem que morrer para os filhos herdarem. Mas o que eu acho interessante aqui na palavra de Deus é isso que me fascina, irmão. A palavra de Deus é porque, assim, com Deus é tudo ao contrário daquilo que é lógico. A herança que Ele nos dá é eterna, a herança que Ele nos dá tem vida, e a herança que Ele nos dá é com Ele, não é sem Ele. Olha só, aquela cruz, aquela morte, foi tão forte aquilo ali, que botou a morte de lado. Nós herdaremos, nós temos herança, herdaremos a eternidade, herdaremos a presença de Deus para sempre. Tudo que Ele preparou no céu, em vida, estaremos vivos, e Ele estará vivo, e juntos para sempre viveremos a eternidade. Quem tem essa esperança da glória de Deus? Olha só como é legal, né? Olha como é interessante isso aqui. Ele já morreu, justo para tirar a morte do meio. Não vai ter morte mais. A
separação eterna de Deus é só se eu quiser, é só se você quiser. Caso contrário, a vida eterna é nossa, a eternidade é nossa, para sempre com Deus, sempre com Ele, sempre. Então a cruz de Cristo, ela nos faz filhos de Deus e herdeiros de tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Porque também, aí isso aí está falando de Paulo, agora falar de nós, para terminar. E por que nós também devemos nos gloriar na cruz? Primeiro, porque ela é o meio da nossa conversão. Ou seja, nós voltamos para Deus através da mensagem da cruz, da sua mensagem libertadora, da sua mensagem transformadora. Voltamos para Deus, porque a cruz é que nos proporciona santificação. Romanos capítulo 6, verso 6. Da cruz vem a santificação. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então a santificação que provém da cruz pela morte, santificação aqui é separação. Estávamos nós lá, junto lá com o pecado lá, junto lá no mundo lá, junto lá com a condenação. Então a mensagem da cruz nos libertou, tirou o meu justo de lá, separou ele, colocou um lugar seguro, num alto retiro, num lugar alto. Está separado agora. Isso é ser santo, santidade. Agora você foi separado por Deus e para Deus, é dele. Fomos separados, Deus nos tirou de lá. Uma vez que fomos tirados de lá por Deus, é porque Deus quer o melhor para nós, portanto, não queremos voltar para o mundo outra vez. Se nos gloriamos na cruz, permaneceremos naquilo que Deus separou para nós, uma vida separada do mundo. Há lutas, todos nós temos, tentações todos os dias. Mas se estivermos olhando para Cristo, estaremos sempre firmes na presença de Deus. Quantos creem assim? Amém, irmão? Fechando aqui, porque nós também devemos nos gloriar na cruz, porque ela é o meio mais eficiente do nosso testemunho e convence os homens dos seus pecados. Atos capítulo 2, verso 36, verso 37. A cruz é o meio mais eficiente para testemunhar a cruz de Cristo. Não é mais algo físico para trazermos pendurado em alguma parte do corpo, na orelha, ou no pescoço, ou em algo no pulso, ou numa tatuagem, num desenho. Não é isso. A cruz de Cristo, que resplandece a salvação, que é o ponto mais alto do amor de Deus, ela deve estar aqui dentro do nosso coração, porque através dela há salvação para nós. A cruz que outrora fora maldição, agora ela nos proporciona a bênção, porque nela Jesus morreu e nos deu a salvação, nos deu a vitória. Portanto, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Aleluia. Vamos ficar em pé, amado. Essa manhã, nessa noite, nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Se alguém nessa noite recebeu essa palavra, coloque ela no seu coração. Se temos que nos gloriar em alguma coisa, nos gloriamos na cruz de Cristo, porque tudo que nós somos é justamente por causa dessa cruz. É essa cruz que trouxe a mudança para a nossa vida. É a cruz. Sem a cruz, nós nada somos. Sem a cruz, nós nada podemos. Não vamos largar nossa cruz. Jesus disse: tome a sua cruz
e leve até o fim. Me siga. Ou seja, seguir quer dizer ir atrás. Quer dizer que ele está andando, não está parado. Então nós não podemos ficar parados aí, quieto, né? Mas andar. Jesus está na nossa frente, ele está andando, então vamos andar. Se subir o morro, vamos subir o morro com ele. Se descer, vamos descer com ele. Entenda só uma coisa: nunca parado, nunca para trás. Sempre avante, sempre para frente. O céu é logo ali. Vamos lá? Amém? Quantos aceitam o convite para nós continuarmos caminhando para o céu? Olha só, finito, né, irmão? Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te damos graças essa noite por tua bondade, por tua misericórdia, por teu imenso amor, Senhor, por essa palavra reveladora, Pai, pelo exemplo que nos é dado pelo apóstolo Paulo, que em nenhum momento pensou em gloriar-se a si mesmo, se prevalecendo de qualquer situação, de qualquer benefício obtido, mas sim se gloriou na cruz. A cruz onde resplandeceu o amor, a cruz que transmite a salvação, a cruz ao qual o nosso Salvador enfrentou e ali cravou e limpou os nossos pecados. Assim, Pai, obrigado, Senhor. Nós ficamos com a tua palavra. Fique ela no nosso coração e abençoe a todos os meus irmãos, a todas as minhas irmãs essa noite, que estão aqui presentes no templo, Senhor, e os que estão nos acompanhando em casa, através da internet, que também sejam abençoados por Ti, e a bênção alcance a todos aqueles que ainda vão assistir este culto nessa noite. Assim, Deus, abençoe-nos maravilhosamente, os nossos lares, as nossas casas, nossas famílias, o Teu povo, Senhor, abençoe-nos grandiosamente, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. E os que creem, digam amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Alguém que trouxe contribuição, pode colocar aqui na nossa sala. Os envelopes de dízimo de domingo e dos dias atrás estão lá na saída, lá na mesa. Pegue lá o seu. E assim Deus abençoe a todos os meus irmãos. Está terminado. Quero agradecer muito a participação de todos aqueles que nos acompanharam até agora. Alguém que vai assistir aí, se tiver um tempo, quando tiver gravado, Deus te abençoe também, abençoe tua casa e tua família. Nos visite. Estamos aqui no bairro Novo Aleixo, na rua Jorita Ribeiro, esquina com a rua Itaquaquecetuba, subindo ali o Chapéu Goiano, a segunda rua para a esquerda, você encontrará o nosso templo, um templo grande, com os vidros, nas janelas de vidro grande, aí Adã, área 278. Deus te abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus. Um abraço. Paz.